RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Nacional Gás, energia indispensável. Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110. GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Tivemos ontem, os grupos, a definição dos grupos da dupla Grenal na Libertadores da América do próximo ano. Inter estreia na Libertadores fora de casa contra o River. Esse River que hoje foi eliminado, da decisão do Mundial Interclubes, onde deu nos pênaltis para o Al Rayyan. Olha só, em jogo de portões fechados será o jogo do Inter e River na estreia da Libertadores da América. Direção tenta Elias, volante de 33 anos do Atlético Mineiro. Presidente da Conmebol diz: Romildo sabe que está equivocado. Marques, diretor do Atlético Mineiro, confirma interesse em Marinho do Grêmio, atacante, segundo ele, diferenciado. E o Flamengo, deu um programa ao vivo assim, não tem problema. E o Flamengo está interessado em Luan. Só que a multa rescisória, olha, pela Lei Pelé, ele é muito mais caro, é totalmente inviável, negociação no futebol brasileiro. Para o exterior, a multa é 18 milhões de euros, mas no Brasil tem uma certa composição aí que torna a multa rescisória em 390 milhões de reais. Então, inviável, a não ser que o Grêmio queira negociar com o Flamengo. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, Ângelo Garbassi. Boa noite, bem? comandante. Gustavo Schmidt, grande Gustavo, e Fábio Berti. Grande Cadu. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso estado, para o Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas, levando a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, programas totalmente do Rio Grande do Sul, e levamos o nosso Rio Grande ao vivo para o mundo através das nossas plataformas digitais. No nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você manda sua mensagem, faz sua pergunta, sua crítica, faz o programa conosco. Importante que você compartilhe, peça para seus amigos também compartilhem. Afinal de contas, a nossa emissora está apenas 5 meses no ar, completamos no último dia 2. Então é importante que você compartilhe para que mais pessoas aí conheçam a nossa RDC TV. Nosso Dois Toques para Cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, Inovação é a nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. Nossa Masal, em seguidinha, está aí na tela para você. E Nacional Gás, energia indispensável. Pois ontem, os grupos de Grêmio e Inter na Libertadores foram definidos através de um sorteio. Quem nos traz a reportagem é o repórter Guilherme Paz. Na noite de ontem, o Internacional conheceu seus adversários na Copa Libertadores da América. No grupo A da competição, a equipe colorada enfrenta o River Plate, a Aliança Lima do Peru e o classificado G4, que é a chave que tem o São Paulo como favorito para entrar no grupo. A estreia será fora de casa contra o River Plate, atual campeão da competição. E por conta dos episódios de vandalismo na final deste ano, o Estádio Monumental de Núñez estará de portões fechados à torcida. O Grêmio, que é cabeça de chave da competição por estar na terceira colocação do ranking da Conmebol, ficou no grupo H, ao lado da Universidade Católica do Chile, Rosário Central da Argentina e o classificado G3, que tem como favoritos Libertad do Paraguai e Atlético Nacional da Colômbia. Destaque para o Rosário Central, que foi a equipe que eliminou o Grêmio nas oitavas de final da Libertadores de 2016. Bom, como vocês viram aí na reportagem do Guilherme Paz, ou seja, o Inter que ficou e caiu no grupo A, vejam só, com o River, o Aliança de Lima, e aí uma curiosidade, a última partida do Inter será contra o Aliança de Lima, isso aí será no final do mês de abril, e poderá ser a primeira partida do Paulo Guerreiro após o término da sua punição. Então ele poderá estrear exatamente contra o Aliança de Lima, que é nada mais, nada menos do que o seu ex-clube. Além do Aliança Lima, então,
Aí teremos a disputa na pré-Libertadores, poderão ser o São Paulo, que tudo indica que será mais um clube brasileiro, o Talleres da Argentina, o Palestino do Chile e o Independiente de Medellín. Então, um desses outros 4 será o quarto integrante do Grupo A, que pertence ao Internacional. No Grupo B, né, que, aliás, o Grêmio caiu no Grupo H, né, a Universidade Católica, o Rosário Central e um time da pré-Libertadores. Pode ser o Laguara da Venezuela, o Real Garcilaso do Peru, o Atlético Nacional da Colômbia e o Libertad do Paraguai. Tá aí, ó, a gente está acompanhando, então, esse é o Grupo H, o Grupo do Grêmio. Se a gente olhar pelo lado, né, dos grupos e ver os times, que o grupo do Internacional e o grupo do Grêmio, dá para dizer que o Inter caiu no grupo da morte, né? Garbaschi, Schmidt e Fábio Berti. Se nós olharmos que boa noite, telespectadores, aos participantes, aos convidados, Cadu especialmente. Se nós olharmos que nós temos um River e um Rosário Central, que os dois são parada dura, depois tu tem o Aliança Lima de um lado, tu tem uma Universidade Católica do outro, até aí as coisas estão muito equilibradas. O quarto adversário ainda é indefinido. Não sei se será o São Paulo. É uma possibilidade. Então, ainda as coisas... Tem razão, não é uma definição. Mas a tendência aqui é que o São Paulo, né, dentro de uma lógica, o futebol sempre tem as suas surpresas. E o São Paulo, pela campanha que fez em 2018, eu diria que é um adversário facilmente batível aí. É um adversário que dá para passar. Mas será que ele vai ser isso agora? Bom, mas nem o Internacional será o mesmo. Né? Será que não? Será que, desculpa a redundância, mas será que não será? As dificuldades que eu estou vendo, olha, de contratações de Grêmio Internacional, não tem demonstrado aí nenhuma. A gente tem falado aqui, olha, tem o embarque, o portão do embarque do Salgado Filho está aberto, os jogadores estão saindo. No caso do Grêmio, Ramiro, Internacional, o Luan, o desembarque está fechado. Não desembarcou ninguém. Existem umas tentativas, algumas coisas, especulações, mas até agora o desembarque está fechado. Por 2 razões. Questão financeira, né, e o time falando com alguns dirigentes de Grêmio e Inter ligados aos departamentos de futebol, e eles me disseram o seguinte, o Internacional pior ainda em questão financeira. E jogadores também. Além da questão financeira, que jogadores que se encontram no mercado disponível para ser contratado? Na verdade, eu até conversei há pouco com também um dirigente do futebol profissional, porque eu da base do Grêmio, então a gente tem uma integração. Tu és o responsável pela base. Ali está o diamante do futebol, ou seja, precisa ser lapidado. É na base. Eu disse a ele, tu não precisa contratar muita gente, nós podemos emprestar alguns aí da base para jogar. Né? E eu penso, sinceramente, agora deixando até uma brincadeira de lado, o Grêmio tem bons atletas vindo de baixo, que obviamente, se fossem ter sido testados um pouco mais cedo, já estariam prontos para uma Libertadores. Deixa eu te perguntar uma coisa. Jogá-los agora no meio de uma fumaceira, essa é a questão. Mas iniciar a temporada com eles base pode alguém complicar. com a característica do Ramiro, que é muito importante no esquema do Renato? Da base tem alguém parecido com o Ramiro? Na base, no momento, não vejo, mas no grupo principal, sim. Quem? O Alisson? Não, o Alisson tem sido jogador. Na minha opinião, até com desenvoltura melhor. O Alisson é meio atacante. Então vamos convencionar o que a gente entende como as características do Ramiro. Eu acompanho o Ramiro desde as categorias de base do Juventude, né, quando ele surgiu lá, e depois ele ainda veio naquela leva de jogadores com o Alex Telles, com o Bressan. Que foi uma negociação casada, né? Exatamente. É um jogador que era de origem um meia direita, um jogador de chegada, de bom passe, do drible curto e principalmente do chute de fora da área, da potência do chute. E força também, e força. E um jogador que foi colocado naquela função pelo Renato desde a sua primeira passagem no Grêmio, depois seguiu com o Filipão e depois veio a se consagrar naquela função que era algo diferente em função da forma de jogar do Grêmio. Jogador que conseguia compor o lado direito, tanto permitindo a passagem do lateral, que foi assim que o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, com muitos méritos e começou a encantar pela qualidade do seu futebol, de posse de bola, de velocidade na saída, e que permitia que os 2 volantes saíssem para o jogo também, porque ele sabia o momento de conter, mas também chegava à frente com a jogada em diagonal, enfim.
jogadores com essa característica é até possível que tenha, mas que se vão ocupar esse espaço e imagino que o Grêmio vai precisar reinventar a sua forma de jogar. Da forma como vem jogando há 3 anos, eu acho que o Ramiro é bom que se diga, o Ramiro ele foi resgatado pelo Renato, que achou exatamente essa função quando o Grêmio perdeu o Wallace. Não, o Juliano. O Juliano. Tá? Ele fez que fazia aquela função de duas mais áreas. à frente. Que fazia, fazia o lado e fazia as duas intermediárias. Mas eu vou dizer uma coisa, o Grêmio, quando perdeu o Giovani, o Juliano, o Grêmio ficou meio perdido. O Renato resgatou o Ramiro colocando nessa função. É verdade. Agora, o Alisson não tem essa função do Ramiro. Não, o Alisson não tem. Agora, o Grêmio com o Alisson fica um time mais ofensivo ainda. Acho que o Grêmio tem mais qualidade com o Alisson. Não, pode ter, mas é um perigo. Qualidade. Eu quero dizer o seguinte, é um perigo, porque é o seguinte, ó, nas partidas em que ia atuar o Léo Moura, o Ramiro, além de exercer as funções dele no meio de campo, ele também servia para uma cobertura do Léo Moura, enquanto que o Alisson nunca vai fazer isso. Não, mas o aí tu Alisson vai compõe ser de do outra meio maneira, pra né? Mas aí tu compõe de outra maneira. Tu compõe através de um volante. Um volante né? cai um pouco Aí tu muda a mecânica. Tu não tem um jogador maior do Alisson até jogando pelo lado esquerdo do ataque, até fazendo um pouco essa função, de repente, jogada de combinação com o próprio Cortez, né? É por isso que eu insisto, eu acho que a forma de jogar do Grêmio de 3 anos ela vai se alterar. Talvez não seja uma mudança tão substancial, mas não vai existir aquela função mais do Ramiro. Nós não sabemos como voltará o Luan, por exemplo. O Luan fez falta no final do O Luan se espera que ele retome aquele futebol. Mas se ele dele, voltar em condições, boas condições físicas e com vontade, interessado, o Luan é um diferencial. O Grêmio volta a ter jogador de exceção, né? Exato. O Luan, que agora passou a interessar também, é o Flamengo, né? Só que a multa rescisória, ela é totalmente inviável para o futebol brasileiro. Porque, se você não sabe, o futebol brasileiro, ela é regrada a multa rescisória em cima da Lei Pelé. E essa é a proteção que existe em relação ao futebol brasileiro, que é totalmente inviável. Para vocês terem uma ideia, olha, a multa rescisória é da seguinte maneira, é o valor do salário, né, na carteira. E se sabe que os clubes é parte na carteira e parte... Contrato de imagem. Direito de imagem. Que é perfeitamente admissível pela legislação. Fazendo um cálculo assim por cima, ou seja, o salário hoje do Luan, em torno de 600 mil. Vamos dizer que na carteira seja 50%, seja 300 mil. Vamos botar, né, seja isso. Aí, vezes 13. Vezes 13 em relação a 12 meses e mais férias. Dá 3 e depois isso calculado vezes 100. Então, nesse cálculo, daria hoje em torno de quase 400 milhões. Completamente viável, não tem ninguém que vai pagar 400 milhões. Mas eu acho que... Mas quem sabe? Agora, a não ser que o Grêmio aceite fazer uma negociação com o Flamengo. Vamos me chamar Como o Grêmio também fez uma proposta ao Thiago Neves, que tem uma multa rescisória de 36 milhões. O Grêmio fez uma terceira tentativa agora, oferecendo em torno de 10 milhões ao Cruzeiro, o que não tem... Na verdade, falaste bem, esse mecanismo é um mecanismo de proteção, para que os clubes não fiquem se diglaceriando e competindo entre si na disputa dos jogadores, muitas vezes formados na própria casa. Mas se tu tens uma multa de 18 milhões de euros para a venda do jogador para o exterior, é porque é razoável o valor. Então, se aparecer algum clube brasileiro com 18 milhões de euros, vai levar. Não, mas aí não precisa... Vai levar. Não, mas e pode fazer uma ponte, um clube do exterior comprar e repassar. Até não há necessidade. Não, Garbassi, porque para o jogador, para o futebol brasileiro, esse mecanismo que eu te falei. O cara do exterior adquirir e depois repassar. Mas como é que se o Flamengo chegar com 18 milhões de euros, eu acho que senta Grêmio, Flamengo, lógico, e acertam em 2 horas. É lógico, é lógico. Mas brincadeira, me diz uma coisa. Agora, essa questão da multa do exterior, não é nem questão de aceitar. Se alguém chegar e depositar, leva. Claro que tem que ter a anuência do jogador, senão não sai a negociação. Tem que haver a concordância. Mas deixa eu levantar uma questão aqui. Tu que é dirigente lá no Grêmio e tudo, vê se é muito doida a minha ideia, mas em todo caso alguém tem que pensar alguma coisa diferente. E quem sabe, não os 18 milhões de euros, mas vamos dizer 9 milhões de euros, e mais vir para o Grêmio o Everton Ribeiro.
Tudo é possível. Né? Esse Everton, que eu acho que é um baita jogador. Acho que não é uma proporção. Eles não vão negociar o Everton por metade do valor do Luan. O jogador tem uma equiparação. Mas é o valor do Everton, é o valor de mercado do Everton. Está entre 8 e 9 milhões de euros. Mas aí a especulação, né, Garbaz, que o Everton é um jogador que não deu uma resposta Não deu. Agora, o Everton terminou bem o ano, né? Agora, o que vai se tornar viável, misturando os assuntos aqui, dentro do Internacional, será o Elias. Sabe por quê? O Atlético Mineiro, que é o Hever. Os direitos do Hever pertencem ao Internacional ainda, porque está emprestado ao Flamengo. Então, o Atlético está seriamente interessado no Hever, então o Hever vai para o Atlético Mineiro e o Elias vem para o Internacional. Muito, na teoria, é muito prático, né, Garbaz? Só que na teoria é muito prático, mas as negociações... Mas o Atlético quer. Agora, eu acho que esse Elias entraria bem no time do Internacional. Pois é, Ele faz a função do Edmilson, né? Só quando pode jogar mais adiantado. Está com 33 anos. Mas tu é contra... Pois é, mas eu não estou te entendendo. Tu é contra jogador de idade. Só? Então... Mas olha aqui, uma negociação dessa? Mas não fazer como o Grêmio fez, que botou a metade do time de jogador veterano. Eu sou contra. Pode ter um time, 2 ou 3 veteranos mesclado com mais jovem. Agora, deixar 4 ou 5 veteranos dentro do time titular, eu não estou de acordo, não. O futebol é altamente competitivo e o jogador veterano já não tem mais aquele pique. O Renato já deu uma declaração no Rio, ele disse que o aperto de jogadores e que o Grêmio irá perder mais jogadores, talvez nesse processo aí de renovação, jogadores que virão, talvez esses jogadores aí de mais idade, o Douglas já saiu, né? O Cícero não aceitou a renovação. Eu não sei por que o Cícero está se fresqueando, com toda aquela idade que ele tem, ainda querer exigência salarial. Mas tinha um deadline, o presidente deu um deadline na última sexta-feira, para o Cícero e para o Léo Moura. O Léo Moura acertou. Eu não tenho mandato nem procuração para falar em nome do dirigente de futebol do Grêmio, muito menos pelo presidente, mas pela convivência, por participar da gestão, eu ousaria opinar dizendo que um Cícero pode não servir, pode não ser o sonho de consumo do Grêmio, mas certamente, é um jogador útil. Deve ser um jogador que interessaria para muitos clubes. Há uma carência mas hoje, tanto Grêmio, que Grêmio e Internacional estão com dificuldades de contratar. Um Cícero está percebendo que tem mercado. Mas é um Mas jogador ele útil. está querendo ultrapassar a faixa que o Grêmio está disposto a pagar. Não é a faixa, Garbaz. Não é nem a faixa. A pagar. Ele quer mais prazo de contrato, ele quer mais tempo de contrato, não é nem essa questão salarial, que ele quer mais tempo, claro que, consequentemente, é mais dinheiro. Tempo ele quer jogar até os 40. Mas o Cícero é um jogador útil ao Grêmio, é um útil. Ele é útil, ele é qualquer útil, time. Né? Não, ele é um jogador útil. Evidente que tu não pode jogar com ele e com o Marcos. Aí fica um jogador e uma saída lenta, uma saída de bola lenta. Não, agora é dos dois. Né? Agora é um jogador útil. Um jogador útil para o Grêmio. Até porque ele precisa de grupo. E a dificuldade... Qual é a negociação que tem acontecido no futebol brasileiro? Então, o Grêmio, qual é a exceção ao Pablo, do Atlético Mineiro, que pagaram 8 milhões aí? O Grêmio novamente jogará 4 com o Gauchão, 4 competições o ano que vem. Então você tem que ter grupo. E Cícero, sem dúvida, né, no grupo ele será muito útil. Não, e o Internacional também, né? Próximo ano terá as mesmas competições que terá o Grêmio, ou seja, o Internacional é um time mais limitado, tem um grupo mais limitado. Perdeu o seu centroavante. A especulação é essa de Elias, como tentou aí se falou no Tyson, se falou no Luiz Adriano, mas negociações impossíveis, inviáveis. É um sonho de verão, né? Não, Luiz Adriano ganhando 1,5 milhão lá. Não, mas é evidente, Garbaz, que não... Evidente que o jogador não viria por esse salário, evidente que não. Então é melhor ele ficar evidente que não. O jogador que está disposto... O jogador força a saída. Só que lá é complicado, eles não liberam dessa maneira. A tentativa por empréstimo, prorrogar mais um ano, enfim. O jogador sabe. Foi o que eu disse ontem. Daqui a um pouco o jogador que está lá, daqui a um pouco está ganhando, sabe que tem... E, fez dinheiro, a necessidade de voltar, E aí daqui a um pouco baixa o salário. Tu acha que a tentativa de uma negociação com o Luiz Adriano, ele ia pedir o mesmo salário que ele ganha lá, em torno de 1,5 milhão? Não é impossível. Mas o jogador, na medida que o jogador quer voltar e quer vir, já tivemos vários exemplos disso, o jogador vai baixar. Agora, tu sabe que antes da contratação, tanto vendo pelo lado do Grêmio como lado do Internacional, eu acho que antes da contratação seria importante a não perda. Por exemplo, o Internacional está fazendo esforço para manter o Wellington Silva e
já vai perder o Rossi, né? Que foi embora. Mas o Rossi que eu pode acho ir, que o né, cara Garbasco? Hã? Mas o Rossi, com todo respeito. O né? quê? O Rossi pode ir, né? Mas- A perda do Leandro Damião, salário de 1 milhão por mês. Bom, é Aí isso. não tem como tu competir. Muitos não levam em consideração que quando um atleta ganha 1,5 milhão lá e oferecem metade aqui, não significa que ele vai ganhar muito menos aqui. Porque tem países que a alíquota de imposto de renda Também, é entre 40% também, e 50% do também. valor do salário e aplica-se diretamente toda a remuneração. No Brasil, em função dessa composição de folha, empregado, né, carteira, mais cara tem uma jurídica, contrato né, de PJ, E que, você né, consegue trazer essa alíquota média de 20%. Claro. Então, às vezes, o resultado final 1,5 milhão lá é 750. A diferença não é tão grande É. assim. E há casos ainda que o clube de origem, um lá do exterior, tem que pagar a diferença. Sim, também. O clube daqui, que repatria, paga um valor, mas a diferença do salário, com o contrato em vigor, ainda o clube tem que cobrir, né? E aí não é. Tu sabe que eu acho E a que saída do Luiz André. Ramiro, foi uma maneira que o Grêmio se viu livre em função do que teria que pagar no final do ano em relação ao teria contrato que com o pagar Ramiro. lá o cara que tem a participação, Não, né? ele teria 8 milhões de euros para cada um, se não me engano. 36 milhões teria É, que pagar é muita coisa. ao empresário, É. que fez as 3 negociações, que o Fábio fez referência no programa, junto com o Bressan, e a saída do Bressan obrigava também a sair. Ou seja, ou pagava no final. Uma maneira que daqui a um pouco o Grêmio também se viu livre de ter que cumprir uma coisa dessa no final do próximo Agora, ano. dentro do Grêmio, não seria uma contratação, mas eu vou usar um outro termo, seria uma recuperação, se o Renato conseguisse agora, nessa pré-temporada, fazer o André jogar. Aí o Grêmio teria Aí sim, uma grande solução. Aí nós teríamos um centroavante barato. Aí sim. Porque nós já compramos, já Já compramos, pagamos. 10 milhões? Né? Nós já Aí é pagamos, baratíssimo. Já está pago. Pois é, Então, mas- se ele jogar, fica barato. Mas a questão é ele jogar. Jogar. Quando eu dei minha posição em relação a isso, eu fui chamado até de secador. Né? Ah, está secando o André. Não, mas os fatos mostram a realidade. Ele não demonstrou. Os fatos mostram a realidade. O André só jogou, eu torno repetitivo aqui, o André só jogou no Santos. Somente no Santos. Onde ele tinha Neymar. Robinho, Neymar, Ganso. Ganso no grande momento. Ou todo mundo seja, serviu. ele foi Diego, mal nos não- grandes não times. tinha Ele o foi Diego mal no também. Vasco. O Diego também, né? Ele foi mal no Vasco, ele foi mal no Atlético, ele foi mal no Ele foi bem no Corinthians, Sport. ele foi mal. Bom, mas aí é time médio. É, Aí o é uma Sport diferença. Lá era uma maneira de jogar, um esquema de jogar para ele. Grêmio Internacional não tem maneira de jogar, um esquema de jogar para jogar para um jogador. No esporte era diferente. E o Renato até disse isso aí durante a Copa do Mundo, disse, olha, agora eu vou fazer o André entender a mecânica de jogo do Grêmio. O que não conseguiu. Quem é o outro centroavante do Grêmio? Jael. Ou Não seja, não é a primeira talvez, opção. talvez, Vai acabar sendo, se continuar. talvez, Vai acabar sendo. porque centroavante hoje no mercado é raro. Onde é que tu vai buscar? Vamos tentar buscar fora. Nós um temos argentino, nós temos um menino muito valioso e muito preparado, mas não para assumir titularidade do grupo principal, que é o da Silva na base. Não, mas aí tu tem que Realmente é um fazer- jogador diferenciado, que eu acredito que no final do ano que vem é um jogador que será integrado. Eu buscaria. Tem já em muita condições, gente mas dizendo este ano ainda não. Tem muita gente seguinte, vai obrigar o Renato a mudar a maneira de jogar. A contratação do Thiago Neves, ou seja, a projeção é que volte ao Luan ser o falso centroavante. exato. O Renato já deu mostras disso. Sim, mas vai característica. conseguir o Thiago Neves? Não, no caso É? de vindo, né, Hã? Márcio? No caso de vindo, a projeção se projeta dessa maneira. Não, será mas que conseguiria o Grêmio contratar? Mas ele está tentando, né, Garbaço? Acabei de dar uma informação tem aqui. há um esforço. Foi mais uma terceira tentativa. Eu estou dizendo, se vier, ou seja, um ou outro, qual é a projeção que muita gente faz? Não, adiantar o Luan vai voltar a ser aquele centroavante Movimentação. de movimentação. Só que o Renato já deu mostras disso. O Renato não joga sem centroavante referência. E quem Quantos centroavantes o Grêmio já teve? Quantos centroavantes o Renato já teve? Eu acho que não seria difícil, sabe? Ou o Grêmio ou o Internacional tentar um jogador do Cruzeiro. Que eu acho que não seria muito difícil tirar. Fred. Mas Garbasco, para Fred. um pouquinho que tu está dizendo. O Thiago Neves é do Cruzeiro. Sim, mas e o Fred? Não vimos a dificuldade, todo mundo conseguiu Mas ser quer fazer centroavante? um treino? Eu acho que ele é uma Não, boa peraí, alternativa. tu é contraditório. O Fred deve ter quase 40 anos. O jogador que teve a lesão que teve. O Cruzeiro, que esses fazia de um de centroavante. Ele tem o Barcos,
tem o Fred e tem o... Me ajuda, tem mais um. Com todos com altos salários. Com alto salário. Agora vai investir num jogador, o Fred, jogador que, final, esse sim, tu é contra jogador. E não dá para te entender, mas teu contraditório. Mas para centroavante pode ser um cara mais maduro. O centroavante pode. Centroavante pode ser um cara. Tu é contraditório, diz que jogador que é velho, jogador que isso, jogador que não sei o quê. Pô, tu não ouviu eu falar no início? Parece que tu não ouve eu falar. Eu digo, eu sou contra colocar 4 ou 5 veteranos no mesmo time. Tu acabou de dizer que o Grêmio tem um monte de jogador veterano, tu quer trazer mais um. Não vai ter um monte. A tua contradição não dá para entender. Não vai ter um monte. Não vai ter um monte. de Eu não sei se Cícero vai estar, eu não sei se o lateral direito, Marcelo, vai estar, eu não sei. Léo Moura? Eu não sei se o Léo Moura também vai estar. Não pode juntar. Agora, para mim, centroavante de experiência para estar ali perto da área, serve. Fred serve. Em condições físicas. Aqui, ó, o Miro acabou. Não sou eu que estou dizendo aqui, o Miro. Esse senhor critica jogador velho e quer trazer o Fred. Está de brincadeira, né? Não, mas faz uma consulta para a torcida do Grêmio Internacional para ver se eles não querem Fred. Faz. Dá 90% vão querer. Garbaço, o Fred é um ex-jogador, Garbaço. Jogador que teve uma lesão gravíssima de ligamento cruzado, Garbaço. E não joga mais, então? Vem cá, tem jogadores jovens aí. O Valdívia é um grande exemplo. Foi um jogo que teve uma lesão de ligamento cruzado. Nunca mais voltou a ser aquele jogador que era com 20 e poucos anos. Um jogador com 36, 37, sei lá quantos anos tem o Fred. Uma lesão. Foi o caso do Douglas. O Douglas teve 2 problemas de ligamento cruzado. O Douglas não voltou mais. Se a projeção fosse essa, o Marcelo Moreno estava se oferecendo aí para jogar. Não está se oferecendo. Está se oferecendo. Mas tanto aí, para Grêmio no mesmo, né? Mas aí, está se tu oferecendo. tem Jael, tu tens André e daqui a pouco o Marcelo Moreno, é tudo 6 por meia dúzia. Moreno também então já fica com o que tu já tem. Claro, Não, claro. mas não tem como trazer o presidente. Parei um pouquinho, vocês não lembram disso. O presidente Romildo, quando iniciou a sua gestão do Grêmio, quando o início da sua gestão do Grêmio, até por uma questão financeira, ele mandou os 2 maiores salários do Grêmio embora e apostou nas categorias de base. Quem eram esses 2? Barcos e Marcelo Moreno. Aí tu quer trazer o Marcelo Moreno de volta? Não, eu não quero, estou dizendo que ele está rondando aí. Eu estou dizendo que na mesma linha do Fred. Pô, uma rondada. E vai ter clube, vai terminar a contratar. Mas aí, bom, o Grêmio aguarda a definição da venda do Everton. Isso vai definir, se ele sai agora, de fato, O apetite vai para definir qual é a capacidade, qual é o poder de fogo que o Grêmio tem para trazer um meia e um centroavante. Ou um meia ou Não um esqueça centroavante. que o Grêmio já gastou dinheiro em relação às suas negociações Mas anteriores. perdeu o Everton. Perde o melhor jogador do segundo semestre. Mas Garbaski, não é questão de perder, Então não Garbaski. sei mais o que vão fazer. Mas então. não é questão de perder, não é questão de perder, é uma questão que uma negociação como essa é inevitável. Mercado inglês vai Não competir com não o Libra? Não tem, é inevitável. Só que o presidente Romildo até declarou isso. Se é para sair, melhor sair agora. Mas não deve se concretizar isso aí. A janela forte do futebol europeu na metade do ano e que aí também acaba sendo ruim, né? Foi o caso do Arthur. O presidente Romildo, sentado aqui, disse: tomei uma bola das costas dos empresários. A negociação era para sair agora, no final desse ano. E aí acabou acontecendo que saiu na metade do ano. E esse foi um grande responsável pelo time do Grêmio ter caído muito de produção à saída do Arthur, que era aquele tipo de jogador que arruma time. E o Grêmio perdeu muito ali. Aí veio a lesão do Luan também, enfim, acabou tendo outras questões aí que prejudicaram. Nós temos que ser também muito honestos, né, Cadu? A partir do momento do anúncio da contratação, né, do Arthur pelo Barcelona, o Arthur já não foi o mesmo Arthur. Já não foi o mesmo Arthur. Porque o jogador nem fica... nós seríamos nós mesmos quando o Barcelona nos anuncia. Para dizer que eu não sou só contra o Anjo, o Everton está dizendo assim, aí tudo bem, acho que o Fred serviria. E vai começar a encher a caixa postal aí, porque os caras vão dizer o seguinte: vale a pena investir no Fred num contrato de risco. Garbasco, para te trazer um jogador, a direção tem que analisar, não é assim, traz Vamos fazer exame médico. Aí isso é posição de torcedor. Mas vamos fazer exame Agora médico. vamos lá, como né? crítico. Vamos lá. Isso é uma posição. Um jogador para ser contratado, não adianta tu ver só porque o que ele foi, o que ele era. Vou dar um grande exemplo. Depende Eu vou dar um do grande planejamento exemplo. também. Né? Vou te dar um grande exemplo. O presidente responsável pelo Inter ter sido colocado na Série B trouxe o Anderson. Um jogador que não jogava no Manchester United há mais de 1 ano e meio. E todo mundo, quando chegou, tudo foi um deles. Anderson, grande contratação, espetacular, sensacional contratação. E uma vez eu perguntei ao presidente Vitório Piffer: presidente,
O senhor investigou a vida recente do Anderson, futebol? Não fiz isso aí. Deu no que deu? Aí é brincadeira. Mas é brincadeira. Mas tu tá agindo da mesma maneira. Ele respondendo... Tu está agindo da mesma maneira. Traz o Fred. Mas faz um exame médico. O Fred, por exemplo, é uma liderança, é goleador. O Fred, primeiro, não se sujeita ao exame médico. Querem me contratar, me levem pacote fechado. Então, nesse primeiro perfil, ponto. Segundo ponto. aí eu desisto. Não, mas é assim que funciona com um jogador como o Da Fred. onde que tá disso? Segundo ponto, e eu não estou dizendo que não serve. Eu acho que se tu planejar o seguinte, eu quero o Fred para jogar a Libertadores de 15 em 15 dias e eu vou preparar o Fred para jogar esta competição, ele pode ser Nesse perfil, vai investir no Ricardo Oliveira. Talvez. Da mesma idade, mas com uma situação... Mas aí o Atlético não Um cara que não teve lesões larga. graves. Estou dizendo que o Fred periga sair do Cruzeiro. E eu acho que é uma aposta interessante, como tu mesmo Vai disseste, acabar no para a Fred. Libertadores. Não vai jogar gauchão, não joga essas coisas. Para um pouquinho, eu não ouvi a palavra de aposta. É. Aposta. Olha a palavra que tu Vem disse. de graça. Aposta Claro. num jogador com quase 40 anos. Apostar num jogador... Não. Sou obrigado a chamar o intervalo. Isso, rapaz. Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro. A gente está chegando no final de ano, época de colocar o carro na estrada, vai para o litoral, vai para a serra, vai viajar, enfim. Então, revisão no seu carro. Passe lá, revisão. E aí, os pneus, né? Os pneus estão desgastados, estão ficando careca. Segurança. Mais do que nunca, você tem que fazer sua revisão. Olha, troca de pneus e você pode aproveitar as promoções que você tem sempre lá na Casa dos Pneus. Como essa de agora, pneus com preços de fábrica. Então, não deixe passar lá e trocar os seus pneus. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nossos 2 toques para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo consultoria, serviço exclusivo e gerenciamento. DD, competência, confiança, transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Tá com aquele amassadinho no seu carro, aquela batidinha chata, né? O cara olha na porta ali, deu aquela amassadinha, para-lama, para-choque, incomoda, é chato, né? Então isso você resolve lá no Martelinho de Ouro. Tome nota do endereço aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309, ou você faz o contato por telefone. Código de área 51 3315 2160. 3315 2160. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva esse seu problema lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida aí dando sequência ao nosso 2 toques. Estamos de volta com o nosso 2 toques, hoje com Ângelo Garbassi, Gustavo Schmidt e Fábio Berti. Você nos acompanha nos canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, levamos o nosso estado através das nossas plataformas digitais, ao vivo em todas elas. Twitter, hashtag RDC2Toque, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e também no Facebook. Facebook você manda a sua mensagem, faz o programa conosco, também compartilhe. Peço para os seus amigos para compartilhar, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV, uma emissora com apenas 5 meses no ar, genuinamente gaúcha, focado com produção totalmente local no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Nosso 2 toques para Tubolândia, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem na Tubolândia. E o pessoal do interior aí, comprar pelo site www.tubolândia.com.br, componentes eletrônicos e outros produtos que você tem lá, lâmpadas LEDs, enfim, diversos produtos que você encontra na Tubolândia. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, também tem a loja, que fica na Alberto Bins 533. Também para a Baidolb. Na Baidolb é tudo na linha automotiva, mas lá você também encontra automatização de portões, de garagens, né? Você tem casa inteligente, diversos produtos estão na Baidolb também. O site, o pessoal de Porto Alegre, além do site, tem 3 endereços à sua disposição. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. Na loja da Ipiranga, na Avenida Ipiranga 5.800, e a nova loja da Baidolb na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí 912. Nossos 2 toques também para Multissom. Voltando um pouquinho antes que o Fábio me chame a atenção, deixa eu... Agora tá certo, eu estava me fazendo... Está virado o cartão. Só no bico. Voltando um pouquinho aqui que a gente falou ali na abertura do programa, mas não se aprofundou em relação
aí os grupos, né, da dupla Grenal na Libertadores da América. Que bom que a gente vai ter a nossa rivalidade aí na Libertadores do próximo ano. E tanto o Grêmio como o Internacional, as mesmas competições, né? Em relação a esse ano, o Grêmio teve aí todas as competições, o Internacional fica apenas o Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. É bom que se diga que agora os dois, né, nessa situação, só entram na fase final, a partir das oitavas de final na Copa do Brasil. O Internacional já começou no início, em função de não estar na Libertadores. Mas, além dessa rivalidade, a gente, para analisar um pouco mais a questão dos grupos aqui, que pelo sorteio o Inter ficou no grupo da morte. Mas aí o Gustavo tinha feito uma referência, que eu concordo também. Olha, isso aqui, na teoria, em relação aos clubes, né, pela grandeza dos clubes, o Internacional com o River aí, que hoje foi eliminado. Quando é que começa a participação de Grêmio e Inter? Fevereiro. Então eu vou fazer uma, mas só para uma coisa assim, o seguinte, ó, parece, à primeira vista, que parece que é o grupo da morte, mas eu agora, depois do desempenho do River lá no Mundial, né, que perdeu nos pênaltis esse clube, eu acho que ele volta ligeiramente desmoralizado. Primeiro jogo, alguns jogadores vão sair e o primeiro jogo do Internacional vai ficar é contra o 3 meses River. desmoralizado, Garbassi? Vai ficar 3 meses desmoralizado? 3 meses desmoralizado? Tem uma série de fatores que vem com a estima baixa. Esse espectro da Libertadores. Claro, bons times, Todo times de tradição, time de camiseta. Nesse último jogo mas final. Tem deslocamento, tem altitude, tudo isso precisa ser observado. Daqui a pouco tu vai jogar contra o The Strongest da Bolívia, a 3.600 metros, e aí ninguém consegue ganhar eu não sei que mundo vive o Garbassi. E aí tu vai jogar contra um adversário tradicional do Uruguai. Às vezes é mais fácil do que isso da primeira fase. Então, quanto melhor tu arrancar e embalar, mais fácil era uma competição como essa. Mas o Garbassi me dizer que time argentino vai entrar desmotivado numa Libertadores da América? Não, o que aconteceu lá, o Internacional não aguentou a desmoralização do Mazembe durante 1 ano, 2 anos inteiro. Esta eliminação do River psicologicamente exerce uma influência. Foi uma eliminação dos pênaltis da loteria. Mas um timinho lá, rapaz. Não, um timinho não é que bem isso, assim, rapaz. Né? Então o senhor não viu o jogo. Investimento que é o dobro do River. O senhor não viu o jogo. Fora do convencional. O senhor não viu o jogo e o mega investimento que tem. É um time árabe. E o senhor dizer que é um timinho... O senhor não viu o jogo, o senhor está dizendo da boca para fora. Não, eu não vi, nem ia perder meu tempo para ver um troço desse, um time desse. Mas então o senhor não pode, eu vou ver o jogo do Real Madrid. O senhor não pode analisar o que não viu, o senhor não está dizendo uma verdade. Como é que se comportou o Galhardo no jogo? Alguém assistiu assim? Normal. Ele não estava suspenso lá, né? Agora, não é essa questão de desmotivar. O time argentino jamais vai ter desmotivado. Então está tu tem que analisar que o Fábio colocou. Ou seja, as consequências que teve para esse jogo, por tudo que envolveu essa decisão da Libertadores, foram jogar onde? Joga, não joga, sai, não sai, adia, não adia, vai sair, não vai sair. Isso acabou afetando também o ambiente. Tem um handicap também favorável, isso aqui, o jogo do Inter com o River. Vai ser com portões fechados. Não vai ter torcida. Pode equilibrar um pouco o efeito extra-campo. Jogo de estreia. De estreia, mas o River contra o Inter. O Inter vai estar extremamente motivado. E o River vai querer fazer o seguinte, não ganhamos por acaso a Libertadores passada. Vamos mostrar. Um baita de um time. Exato. Então é um jogo eu não sei se vai continuar um baita de um time, porque existe possibilidade de saída da janela. Todo mundo está aventando essa possibilidade. O Internacional não vai ter grandes perdas. Qual é a janela, Garbassi? Qual é a janela, Garbassi? Agora, de janeiro. Só tem 2 jogadores que podem sair nessa janela. Então, interesse, Garbassi. É só no Rodrigo Dourado. Não, estou falando do River. Vários times da Espanha, da Itália estão interessados em jogadores do River. Onde é que tiraram quais jogadores? Estão falando, vários jogadores. Vê se o River não vai perder uns 2 ou 3 craques. Vamos lá, aqui o Daniel Tirello. Daniel Tirello nos acompanha, né, sempre lá da Itália. Por pouco não houve Grenal nessa fase, era só o Nenê do São Paulo ter feito aquele pênalti. Já pensaram nisso? O Rogério, sempre ligado no nosso 2 toques. Um abraço, Cadu. Mas o que eu estava me referindo à questão, tem 2 lados essa questão do grupo, teoricamente, né, sendo o grupo da morte, teoricamente, né? Eu sempre tenho essa posição.
Quem disputa Libertadores não pode escolher adversário. Teoricamente pode ser um time inferior, pode ser Libertadores, ainda mais competição e depois vem fase de mata-mata. Agora, daqui um pouco tu olha pelo outro lado, competição como essa, Libertadores, tu cresce durante a própria competição. O Internacional passando por um grupo como esses, não tenha dúvida que vai encorpar e vai crescer na competição. Seguinte, se você já na primeira fase deixar um grande para trás, você já embala, né? Embala, você já eliminou um adversário, né? Pois é. Então tem esses dois lados da moeda aí. A questão que eu sempre me posiciono dessa maneira. Libertadores, tu não escolhe adversário. Quem vem, meu amigo, passa o rodo. Mas também ou tu cresce na competição. E essa é uma maneira que o Inter tem de crescer na competição. Vamos ser bem claros, e vamos deixar de bairrismo. Se Grêmio e Internacional não se reforçarem, eu não levo muita fé. Mesmo com os outros times não estando muito bem. Agora, que Grêmio e Internacional tem que se reforçar, principalmente visando a Libertadores, não tem a menor dúvida. Mas isso é evidente, cara. A gente falou sobre isso, os clubes sabem, Grêmio Internacional sabe disso. Mas não estão conseguindo, mas não ainda estão perdendo. Mas não é o problema, é a dificuldade. Eu acabei de dizer, se tu lembrares no início do programa, eu falei com os dirigentes do futebol do Grêmio e do Inter e me disseram, ou seja, o Grêmio quer, o Inter quer. O Grêmio nem tanto uma questão financeira, mas a questão de dificuldade de encontrar jogadores no mercado. Tu está sugerindo o Fred, um jogador de 40 anos que é jogador. Poucos negócios de peso, né, aconteceram. A gente acompanha futebol há muitos anos, todos nós aqui, né? Somos apaixonados por futebol, conhecemos na condição de dirigente, na condição de cronista, enfim. Eu não lembro assim de na recém-inaugurada segunda quinzena do mês de dezembro se anunciarem grandes... Desembarcar um monte de jogadores. Daqui a pouco ali, né, é o presente de Natal, né? Tem um histórico tem a virada do ano. Tem a virada do ano. Agora é muito caro, de fato. Mas os jogadores estão em férias, às vezes os empresários têm dificuldade de trazer o jogador daquele período de descanso, foi para o exterior, foi descansar com a família, enfim, para botar na mesa a negociação, para ponderar. As coisas acabam acontecendo mais próximas. Entre Natal e Ano Novo, eu lembro desde criança, quando a gente estava na praia ouvindo rádio, é que surgiam as novidades. Então, calma que vai acontecer. Pelo lado do Grêmio, o que mais me preocupa, digo com toda franqueza, é a possível, se houver a saída, do melhor jogador do segundo semestre, Everton. Esse jogador desequilibra qualquer partida. Esse é fundamental para o time do Grêmio. Tu não acha que é? Mas aí aquilo que o Berti falou no início, o Grêmio tem que se reinventar. Quando você perde um jogador, seja por lesão, por venda, e que no caso seria muito bem-vinda para o orçamento do clube, para investimento e para segurar, né, um grupo de qualidade, você tem que reinventar o modelo. E o futebol aí o problema está com o Renato, né? O Renato vai ter que encontrar essa solução. Não, deixa eu conferir aqui, o Daniel Tirello está aqui, o Cello da Itália, o Daniel Tirello, que eu fiz a representante, e o Cello da Itália está nos assistindo aqui. Vamos falar de investimento, né? Investimento lembra banco. E o banco é o nosso banco, o Banco dos Gaúchos, o Banco do Rio Grande, o Banrisul, que é um banco que lhe oferece diversos produtos, como esse que você está vendo na tela, o Banrisul Saque Digital. Esse e outros produtos. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, importante que você baixe o aplicativo do Banrisul, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Isso você tem no Grupo Zafari. Você tem preço e qualidade. Vão chegando as festas aí, tem que passar no Zafari. Pessoal que vai viajar também, vai pessoal para o litoral, faça suas compras, aí vai tranquilo aí, fazendo a sua viagem, passando no Zafari. Preço e qualidade. Nossos dois toques também para o Grupo Unificado. Pensou em escola, pensou em colégio, é com o Grupo Unificado. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinha para o último bloco do nosso dois toques de hoje. Estamos de volta com o nosso dois toques para a Village Serviço Contábil. Só você acessar o site da Village e tornar um cliente lá da Village, www.village.com.br. Também para o Grupo Aspecir, né, que atua nos ramos de seguros, assistência financeira e previdência, patrocinador oficial Pilar do São José, que vem forte para a Série C do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Grama sintética, selo FIFA aí, o São José, com força total nas competições para o próximo ano. Esse interesse aí acho que o Grêmio faz correndo, né? Esse interesse aí do Atlético Mineiro pelo Marinho, né? O Marinho, depois dessas declarações que deu todo final de semana em relação ao Flamengo, né? Disse, olha, estou de brincadeira e tal, mas a torcida ficou meio indignada em relação a isso aí, ou seja, né?
Pô, é só passar lá no Grêmio e eu vou correndo para o Flamengo, né? Deu essa polêmica toda. Deixa eu fazer algumas referências, aí conferindo agora, certo? O Daniel Tirello que está dizendo, sempre na audiência, né? O Daniel Tirello lá de Roma está nos assistindo. O Mários, Cadu, super abraço a ti, os participantes, ótimo programa. Olha aqui, ó, o Vanderlon. Esse cara é inteligente. Estou vendo pela primeira vez este programa. Estou perplexo com a falta de respeito do mediador do programa com a opinião dos convidados. Não. Não é dos convidados, é de um convidado. É de um convidado e o programa é contraponto, o programa é debate. Mas por que o contraponto é sempre o teu ponto, não é o teu ponto, é o contraponto. Não, tu vem dizer os troços aqui que eu implico com o velho e tu em off no programa, eu falei da vinda do Elias, agora eu vou dizer coisa particular. Eu falei da vinda do Elias e diz assim, esse é velho. Pra mim, tu diz uma coisa no ar e na fora então, tu diz eu estou na tua linha, eu concordo contigo. Não, olha, eu tô jogador que já engolindo. passou Não, pelo o Elias Corinthians. é velho, o Fred é novo, o Fred é um guri. Não é guri. Não, o Fred é guri. Não, mas ele O diz Fred uma é um coisa, guri. olha, É um guri. eu tô engolindo, eu tô calmo, mas um dia eu vou perder a calma nesse programa. Eu vou perder. Faça isso. Tá? Aqui é só tu não dizer tanta bobagem, está dizendo aqui. E ele ó, só Luiz. lê as porradas contra mim. Agora, quando é pra Tá cima aqui, eu dele, ele não acabei lê. de ler, É dois rapaz. pesos das Eu- medidas, não, não pode ser Eu isso estou aí. adorando Olha, para não dizer outra ser palavra. espectador desse quê? momento. Não, eu estou achando Eu tô esse dizendo, eu momento- acabei de ler aqui contra Mas tu mim. mesmo não dissesse que ele implica no Vamos programa. lá. Tu é testemunha? Isso eu só Vamos falei lá, no intervalo, vamos lá, ao vivo eu vamos lá, não mais uma repito aqui, ó. isso, não vou confirmar. O Rogério Alves, concordo com você, Cadu. Não tem essa de escolher adversário na Libertadores, tem que atropelar. Tá? Então, não tem por que escolher. Libertadores é carne de pescoço, né, velho? Não é filezinho, né? A própria competição já mostra isso. Mas né? só deixa eu dizer, Olha aqui, ó, o Miro, o Grêmio vai perder tempo com o André, vende ele logo, já era. O problema é vender, Só deixa né? eu contar uma coisa O aqui. Cléo, ó. mais um aqui. Manda atenção aqui. Só ô, dá um minutinho aí, ó. Até o Ceará contrata, menos o Grêmio. Só Mas olha aí aqui, tem ó. que ver as contratações, o nível de contratação do Ceará e exigência e o nível de contratações que o Grêmio Internacional precisa. Sabe o que me disseram aqui agora? Disseram que o Internacional se deu bem sempre com o campeão da Libertadores. Durante o ano de 2018, ele se deu bem com o campeão da Libertadores, que foi o Grêmio. E agora, em 2019, ele vai enfrentar outro campeão da Libertadores, que é o River Plate. O Internacional tem se dado bem com campeões da Cada um Libertadores. acredita no que quer, né? Não é uma estatística Não boa? esqueça que o D'Alessandro vai jogar, né? Ah, e ele não queria jogar, rapaz. Ele não queria. Ele disse, eu não D'Alessandro quero vai jogar. vai jogar para quem? Porque A favor ou contra o Inter? O D'Alessandro até hoje vende os produtos. Tu vai no museu do River, tá lá o D'Alessandro, né? Com as camisetas. Mas não com vai tudo. jogar contra o River. Tá bom. Não vai. Ah, bom, mas Não daí vai. Tem que poupar Se eu no sou início. colorado, eu fico louco. Tem que poupar. É possível que a ele tenha eminência uma já lesão. decidiu. É possível que ele A venha ter eminência uma já lesão. decidiu, está decidido. A eminência decidiu, está Davi, decidido. ó, nunca aceita, viu? Não, a eminência decidiu. Ele tem que ser poupado no início, rapaz. A eminência já decidiu, tá bom. Vai pipocar? Ele tem que Vai ser pipocar? poupado no início Ponto do final, campeonato. ponto final. Como sempre, sair daqui, vamos ao Barranco. Restaurante Churrascaria Mais do Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que hoje é terça, né? Terça, quarta e quinta e aos domingos, promoções do Barranquinho. Você escolhe aí, Barranco ou Barranquinho, é um complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Se você, ou seja, eu vou para lá em qualquer lugar comer o que é da São Moto, bom que se diga, né? 2 endereços, Avenida Ipiranga 8113, lá tem Quinta Elifã, você escolhe a marca, está super bem com qualquer uma delas. E na Avenida Ceará, 830, a nova loja da Kia Elifã, 370, melhor dizendo, é uma loja espetacular da nova loja, né, da Kia São Modo. Avenida Ceará 370. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tritaxi aéreo. Mas antes, se você vai aqui de teletaxi, né, vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, teatro quer saber de estacionamento, teletaxi, está aí na tela, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Agora sim, se você vai para longe, vai voar alto, você vai de tritaxi aéreo. Na sequência, o Jornal da RDC, logo após Cruzando as Conversas, o nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Continue aqui com a programação da nossa RDC TV. Boa noite e até lá.
RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.